Fala galera, hoje vamos falar sobre bárbaros, mas não bárbaros, a gente vai falar de forma mais amena. Vamos política, economia, sociedade e religião e ver como é que a mistura entre bárbaros e romanos vai dar a base para o feudalismo. Contexto então, estamos falando do século V e da Europa. No século V, lá em 476, é o fim do Império Romano do Ocidente. Vamos lembrar? Como é que cai o Império Romano do Ocidente? Eu tenho disputa entre generais, eu tenho a crise do escravismo, eu tenho a imposição do cristianismo e eu tenho a chegada dos povos bárbaros. Quem são os bárbaros? Na visão dos romanos, perceba que é uma visão cultural, bárbaros são todos aqueles que não falam grego nem latim e moram fora das fronteiras do Império Romano. Já para nós, hoje, Brasil contemporâneo ou mundo contemporâneo, a barbárie está ligada à violência. Mas por que para os romanos não tinha essa ligação de violência? Porque os romanos eram tão violentos quanto. Os grupos. Eu tenho três grandes grupos. Eu tenho os tártaros, que estão lá nos estepes asiáticos, aí como exemplo eu tenho os hunos, os mongóis, os turcos. Eu tenho também, no leste europeu, eu tenho os eslavos, os ucranianos, os poloneses, os russos, os tchecos. E na Europa, Europa Central, eu tenho o maior grupo, chamado de grupo germano, ou os germânicos. Este grupo, ele tem aí, por exemplo, os lombardos, os vândalos, os godos, visigodos, os ostrogodos, os saxões, os jutos, os alamanos e os francos. Os francos estão em destaque aí, principalmente porque os francos vão unir esses povos e vão fazer um grande reino, que a gente vai ver na sequência. E como era a organização bárbara? Como que esses grupos se organizavam? Nós temos aí uma política tribal ou patriarcal, já que eles eram grupais, uma economia que tinha como base a agricultura, mas eu tenho também a ideia de metalurgia e tenho escambo. Escambo já me dá a ideia de que não tem moeda, só troca. E tenho também espólio, espólio de guerra. O que é espólio de guerra? É a apropriação de vencedores. Eles vão se apropriar de riquezas, né, dos perdedores. E aí a sociedade ela é hierarquizada, ela é militarista. Eu digo hierarquizada e militarista, mas venha comigo. Se eu falo que tem agricultura de base, eu tenho camponeses. Se eu falo que tem metalurgia, eu preciso dos ofícios ligados a. Eu preciso também de artesãos. Então, é uma sociedade diversificada, mas com hierarquia e comandada por militares. É uma sociedade que não tem escrita, é uma sociedade que passou a sua história através de oralidade. E a religião bárbara, ela é pagã, politeísta e paganista. Politeísta, vários deuses, paganista ligados à natureza. Um detalhezinho importante é que eles tinham essa religião de forma portátil. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não precisavam de grandes templos. Eles faziam as orações ou as oferendas em qualquer lugar. E eles carregavam símbolos pendurados, como hoje a gente faz em correntinhas, né? Eles carregavam isso em cordões e tatuado pelo corpo. Eles também criavam animais para sacrifício, ok? O processo de ruralização. O processo de ruralização que se dá através da chegada dos bárbaros no Império, na queda, né, do Império Romano. Então, os bárbaros entram, os romanos saem. Aí a gente vai ter essa fusão, essa aculturação com os romanos que ficaram ali, aqueles que não tiveram condições de sair, e com os bárbaros que já estavam no campo ou já estavam chegando, né? Já eram escravos ali. Houve então essa aculturação. Houve também a fragmentação política e territorial. Ora, veja você, eu tinha um império gigante, que era o Império Romano, e daí com a queda, com a disputa de generais, com a chegada dos bárbaros, a imposição do cristianismo, isso tudo fragmentou a política e o território.
O vácuo que a política deixou, quem vai ocupar é a religião cristã. A fusão das culturas. Houve, então, a romanização dos bárbaros, porque os bárbaros vão pegar alguns costumes romanos. E é importante dizer, quando eles estavam chegando e queriam destruir as cidades, eles entenderam que era uma civilização digna de ficar em pé. Eles se acostumaram muito rápido às questões romanas, termas, banheiros, camas, banquetes, eles gostaram muito disso. E já na contrapartida, na contramão, os romanos vão se barbarizar, porque os romanos vão para o campo, e lá no campo não tem as comodidades que tem na vida urbana. Por isso a gente diz que eles vão se barbarizar. A base para o feudalismo é o que nós chamamos de mistura, né? O comitatus e o colonato. O que é comitatus e o que é colonato? Comitatus, ele é um costume germânico que traz a ideia de suzerania e vassalagem. Suzerano manda, vassalo obedece. Isso na ordem bárbara era como se o grande general ele doasse terras para um soldado depois de uma grande vitória, uma grande conquista, e esse soldado que recebeu essas terras deve fidelidade. Então nós chamamos de suzerano quem doa a terra e pede fidelidade, ou doa a terra em troca de fidelidade, e vassalo quem recebe essa terra e deve fidelidade. Este costume era um costume germânico. Já o costume que nós temos aqui no Império Romano é o colonato. O colonato era como se fosse um arrendamento de terra. Os romanos arrendavam essa terra, lembra dos clientes? Clientes. E aí essas pessoas que alugam essa terra juram dependência para o senhor que deu essa terra, né, o que alugou essa terra. Com o passar do tempo, esse arrendatário foi sendo chamado de colono e depois de servo. E a gente chama então hoje de servilismo ou servidão. Um detalhe é que esse servo era preso à terra. Então eu terei a fusão de comitatus, suzerania e vassalagem, e colonato, a servidão. E isso vai me dar a base para um novo modo de produção que a gente vai falar na sequência, que será o feudalismo. E é isso. Falou, valeu? Até mais!